Be strong. O professor, Sim. o que eu ontem não entendi o que era hepatização pulmonar, eu não lembrei disso. Até comentei com a Karina. A hepatização é com essa coisa da congestão pulmonar, né? Nessa fase final, na fase 4, né? Quando o paciente tem dificuldade para sair, o pulmão fica empastado, sabe, assim, com essa agregação plaquetária de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Ele fica como se fosse uma massa sanguinolenta, entendeu? E dá para ver isso no Não, raio-x, não, né? não. Isso só quando você faz a autópsia, né? Ah, tá. Que a peça é retirada. Eu até tinha uma foto que eu esqueci de colocar, mas se você quiser eu posso enviar para você, pra você ter uma ideia Tá. do que é, tá? Posso mandar no grupo Tá. aqui. Bom dia, Luciene. Alô? Luciene foi embora. Bom Tá dia, dormindo. professor. Não, Bom dia. é que eu mudo a barra aqui do Ah. aplicativo para baixo e eu não consigo ativar o som. Eu tenho que colocar lá para cima para fazer isso. Boa desculpa, estava dormindo ainda. Não. Faça, por favor, o próximo. Tá, vocês estão vendo os slides aí, né? Sim. Ok. Bom, então nessa fase a gente vai discutir mais hoje a parte exatamente de tratamento, né? Mas ele é baseado em tudo o que a gente viu até esse momento, porque existe uma interligação de todas as coisas que vão dar a base e a sustentação, né, do tratamento. Com a vivência prática, a gente vai adquirindo a facilidade de perceber as coisas muito rapidamente, né? Você bate os olhos e consegue perceber várias coisas simultaneamente. Enquanto a gente não tem esse hábito, nós temos o exame dividido em a parte visual em duas partes. Primeiro, a ectoscopia, depois a inspeção, né? A ectoscopia, nós vamos observar quando é atendimento em domicílio, principalmente, ou à beira do leito, ou mesmo o paciente em casa não está mais acamado. Nessa ectoscopia, nós devemos observar tudo que pode estar ligado a ele. Sim, oxigênio, né? Catéter nasal, se ele está usando a ventilação não invasiva, se ele continua usando a CPAP ou a CPAP com pressão de suporte, no caso de paciente com maior debilidade muscular. Vamos observar se ele está usando umidificador, né? Umidificador de ambiente, ou umidificador para secreção, são duas propostas diferentes. Se ele está realizando nebulização, se tem algum nebulizador próximo, se ele está com necessidade de aspiração traqueal, então você vai ver se tem o aspirador disponível, né? Isso basicamente é o que a gente vai encontrar na ectoscopia. Muitas vezes ainda é possível a gente perceber um paciente pós-alta a sonda nutrição interal, né? Às vezes não está mais precisando, mas algumas vezes ainda acontece. E essa ectoscopia nos ajuda a perceber as necessidades que ele apresenta e associar essas órteses, né, vamos dizer assim,
ao próprio tratamento, se for útil, né? Para o fisioterapeuta, ele pode associar isso durante o próprio atendimento dele. Tá? Quando nós fazemos a inspeção, também é uma avaliação visual, mas agora em relação ao paciente. Né? Tudo que a gente observa de importante e que pode também nos ajudar em relação ao tratamento, em relação a acréscimo ou retirada de procedimentos, dependendo do que a gente for observar, né? Então, nessa inspeção, a gente deve começar sempre de cima para baixo, observando a face do paciente, né? Você tem uma face normocorada, você tem uma face hipocorada ou uma face hipercorada. No caso da face hipocorada, pode ser por uma questão de anemia, pode ser por uma questão de momentânea, né, de hipotensão, porque a gente só vai observar olhando, a gente não vai ainda tocar nele, né? Pode estar empalidecido por má nutrição também, né? Já a pessoa que está hipercorada, nem sempre significa que essa coloração é muito saudável, né? Ele pode estar hipercorado por apresentar um aumento da pressão arterial, pode ser momentâneo ou não, que é a hipercromia, né? E ele pode também estar hipercorado, como é o caso do DPOC, o enfisемatoso soprador rosado, né? Ele tem uma face esmascorada porque ele tem uma característica policitêmica, né? O que é o paciente policitêmico? Para compensar a dificuldade que ele tem de saturar a hemoglobina, ele aumenta muito a produção, né, de glóbulos vermelhos para ter mais hemoglobina, para poder melhorar um pouco a combinação com o oxigênio. Na prática, o problema dele não é a hemoglobina, na prática, o problema dele é o oxigênio que não tem o suficiente. Mas ele tem essa cor, muitas vezes, para compensar essa dificuldade, né? Ele tenta aumentar a quantidade de hemoglobina para ter mais radical ferro, para poder receber oxigênio e carrear melhor, né? Muitas vezes, o hematócrito desses pacientes ultrapassa 50%, né? Precisa de retiradas graduais de sangue em alguns momentos para que ele volte ao hematócrito normal. Então, essa hipercromia tem muito a ver quando o paciente é enfisematoso e que apresenta essa formação acentuada de hemoglobina. O paciente ainda pode apresentar a face cianótica, né, que é indicativa de deficiência respiratória, de má oxigenação tecidual, como nós vimos ontem, pode ser nas extremidades, né, nas pontas dos dedos das mãos, dos pés, evoluindo para a mucosa labial e depois até atingindo o rosto todo, né? E nós temos a coloração, que também é importante a gente avaliar, a coloração ictérica. O paciente fica com aquela, pelo menos se não for o rosto, pelo menos a parte da conjuntiva amarelada, né? Que também indica insuficiência hepática, seja por uma doença pré-existente, como hepatite, ou cirrose, ou neoplasia, seja por alguma sequela da própria Covid-19, e pode ser as duas coisas, né? É importante avaliar se está com sudorese, se essa sudorese é intensa ou não. Na inspeção, vamos observar trofismo muscular, né? Tudo eu estou falando isso de uma forma visual. Você vai perceber se ele tem áreas de hipotrofia, se ele tem áreas de
perda de massa, você já consegue perceber pela inspeção. Você ontem falou da sua mãe que perdeu 11 quilos, não é? Nesses 15 dias que ficou, então perde massa, perde força, né? Então a hipotrofia é uma sequela importante da Covid-19, principalmente quando o tempo de ventilação mecânica foi muito alto, né? Apesar de nós termos a nutrição enteral, mas pela própria imobilidade, pela falta de mobilização por conta da cinesioterapia, ele pode realmente apresentar perda de massa. Observar na inspeção a presença de edemas, né? Então, pela inspeção, nós vamos observar o local do edema e a coloração desse edema, né? Como nós vimos, o paciente, muitas vezes, por causa da lesão renal, apresenta edemas assimétricos, né? Então, é importante nós percebermos o local desse edema e a coloração desse edema. Pode ser ainda um resquício da má distribuição hídrica, mas pode ser por dificuldade de retorno venoso, principalmente se tiver com a coloração avermelhada. E quase esse edema de retorno venoso quase sempre é unilateral e não chega até a articulação do joelho. Quando esse edema é bilateral, ele já apresenta uma característica mais arterial ou insuficiência cardíaca. Tá? Então, observar o edema, principalmente de membros inferiores, é importante porque algumas informações são dadas por ele, né? Isso basicamente pela inspeção, né? Então, vamos observar o local e vamos observar simetria ou assimetria, se estiver acontecendo assim, e a coloração do edema. Vamos observar também na inspeção sinais de esforço respiratório, né? Se ele está usando muito musculatura acessória, e se essa musculatura acessória está realmente caracterizando esforço, ou é simplesmente por um hábito vicioso de respirar erradamente, né? Então, a gente vai ver se tem atuação do esternocleido, occipito mastóide, se tem atuação de escalenos do pescoço, se está usando trapézios, né? Se a fossa supraclavicular fica mais acentuada quando ele respira, se tem algum sinal intercostal de esforço, né, que é a tiragem intercostal, se está apresentando alguma assimetria em relação ao diafragma, tudo isso mostra para nós, pelo menos, desconforto respiratório, pelo menos. Né? Nós já vimos sinais vitais antes, né? Já avaliamos se ele está com taquidispneia ou só dispneia. Tá? Vamos observar também todas as possíveis cicatrizes. O que foi essa cicatriz? Né? O que aconteceu antes? Ou até durante a própria internação, nessa última fase, o paciente pode ter, durante a fase de ventilação mecânica, apresentado pneumotórax, né? Pelo barotrauma. O barotrauma provocado pela alta pressão do ventilador. Então, ele pode ter feito um barotrauma, pode ter sido drenado. Então, a gente vai ver a cicatriz do dreno, né? A gente vai ver a cicatriz da tracostomia, se ele tiver sido tracostomizado, né? Dependendo do tempo que ele ficou em ventilação mecânica. Vamos observar possíveis curativos e possíveis úlceras de decúbito, né? Tem pessoas que acabam... É uma coisa que, nos tempos atuais,
É inadmissível o paciente abrir uma úlcera de decúbito, mas ainda acontece muito, né? Não é, ainda não é uma situação rara, nem zero. E essa úlcera de decúbito pode trazer repercussões importantes, né? Ainda na inspeção, podemos observar se existe algum tipo de postura viciosa, né? Por exemplo, se o paciente tem uma sequela de uma hemiplegia ou uma hemiparesia, como é que ele mantém o membro superior, né? Se o padrão já está instalado como flexor, se o padrão de membro inferior está instalado como extensor, se tem alguma amputação, quer dizer, a gente tem que observar tudo que é possível, né? A gente espera encontrar o mínimo possível, mas tudo é possível porque ele está passando por uma situação de recuperação pós-Covid e a gente não sabe o que foi a característica anterior e que ainda persiste durante o tratamento reabilitacional, né? Então, tudo isso nós vamos observar na inspeção. Se está usando catéter de oxigênio de forma permanente, quantos litros está usando? Isso também a gente observa na inspeção a presença do catéter e a medição, seja pelo concentrador de oxigênio ou pelos cilindros de oxigênio, né? Na palpação, nós vamos conferir algumas coisas que nós observamos pela inspeção, né? Então, na palpação, a gente vai ver em relação ao edema. Na inspeção, nós vimos a coloração e a localização e simetria, né? Agora, pela palpação, nós vamos ver se ele tem um edema mole, um edema duro, né? Então, nós vamos ver a consistência, vamos fazer o teste, né, para comprimir o edema, para ver o retorno dele, se é mais rápido ou mais lento, né? Se é um edema líquido, né, de fácil drenagem, ou se é um edema já presença de fibrose, um edema mais antigo, né? E essa compressão, né, o sinal do cacifo, né, que a gente vê, a gente comprime, a gente forma aquele cacifo, ele vai retornar rapidamente se for líquido, vai retornar lentamente se for mais fibrosado, ou não vai retornar se estiver enrijecido, né? Nessa palpação, vamos perceber duas coisas também importantes. Se existe dor, né, quando nós fazemos a palpação, e a temperatura do edema, né? Quase sempre, edemas de membros inferiores ligados à insuficiência cardíaca não tem dor e não tem temperatura alta, nem tem vermelhidão. Mas quando o processo é venoso, né, flebite ou tromboflebite, quase sempre fica avermelhada e aquecida, e não raro com dores também. Ainda em relação ao edema, vamos observar se ele está drenando água, né? Porque se essa circulação linfática não estiver compatível, ela acaba não dando conta e esse líquido extravasa para a epiderme, né? Então, por essa avaliação do edema, a gente vai ver se tem uma característica cardíaca, venosa, ou ainda pela má distribuição hídrica da fase da ventilação mecânica, ou problema renal. E vamos fazer também uma possível diferenciação entre um problema arterial e um problema venoso, né? E toda vez que a gente fala em edema, todo mundo fala somente da parte venosa, mas também pode ser por insuficiência arterial. Então, no caso do edema de característica venosa, como é que a gente avalia? Se é venoso ou arterial?
Como é que vocês avaliarem? Só eu? Só olhar para ele, pronto, tava. Fala, Karina. Então, o edema de característica venosa, fica vermelho, fica mais vermelho sempre, pelo menos é o que eu vejo. E também, assim, eu peço para o paciente colocar as pernas para cima, né? E aí melhora muito. E quando não é de origem de retorno venoso, não melhora, fica do mesmo jeito. Entende? E quando a gente começa a fazer alguma coisa com o paciente, começa a mobilizar o paciente também, ele melhora, o que tem problema de retorno venoso. E o de insuficiência cardíaca, não. Fica a mesma coisa. Não foi em relação à insuficiência cardíaca, foi em relação à parte arterial. Sim, sim. É isso mesmo, Renato? Oi. É isso mesmo? Professor. Eu estava não onde? Hein? Foi a praia. Foi a praia. Não, eu estou aqui. Aí, Porque eu estou falando com vocês e tomando café. Aí, para ficar atrapalhando... Nem oferece. Manda um pouquinho para nós. Aceita. Nem café, tem bolo de aipim, muito bom. Você que fez? Não. Padaria que fez. É um senhor que vende aqui perto, muito bom. O senhor e eu ganhei, aí ontem eu ganhei. Bacana. O de aipim é muito bom. Então, muito. O que você acha? A Karina falou que ela coloca a perna para cima, melhora, e depois não colocando, não melhora. Tal. Como é que você faria dessa forma? Assim, eu tenho muita preocupação no negócio de edema, porque assim, às vezes eu nem coloco os pés para cima nem nada. Aí eu tento conversar com o médico, porque aconteceu uma vez comigo, o paciente estava com edema, mas eu também não fiz nada, não. A primeira coisa que eu pedi para ir no médico dele, no geologista, avaliar se eu poderia, de repente, fazer uma drenagem. Aí, quando ele foi ao médico, ele estava com um trombo. Aí, assim, eu não sei te falar quando é venoso arterial. Eu, te falar a verdade, eu fico na dúvida. Sim. Então, quando você tem um edema... Eu morro de medo desse negócio de edema. Sim. E é uma coisa realmente importante, né? Como a gente viu ontem, em relação a essa coisa do trombo, né? Quando você tem o edema, primeiro ponto importante, que o edema venoso, quase sempre, não é obrigatório, mas quase sempre ele é assimétrico, né? Não obrigatoriamente nas duas pernas. O outro ponto ele tem uma característica de instalação na área perimaleolar, né? Ele começa a se instalar na área perimaleolar, principalmente perimaleolar externa, depois interna, né? E o paciente que tem insuficiência venosa, ele melhora quando você eleva a perna, né? Porque você facilita o retorno venoso, né? No caso do paciente arterial, quando você eleva a perna, ele piora. Porque se o problema é arterial, ele tem dificuldade de chegada, né? À extremidade. Mas se você eleva a perna, a dificuldade vai ser ainda maior, né? Então, quando você coloca a perna para baixo, o paciente arterial melhora. O paciente venoso piora, né? Quando você coloca a perna elevada, o paciente venoso melhora. O arterial piora, né? Outra coisa, em relação à deambulação. O paciente com estase venosa ou com insuficiência venosa, ele melhora com a marcha, né? O paciente com insuficiência arterial mais grave, não a pequena, mas a mais grave, ele vai piorando gradualmente com a marcha, né? Que é a chamada claudicação intermitente. Ele vai começando a sentir dor, ele vai começando a apresentar uma claudicação,
cada dia ele consegue andar menos, né? Porque a dor se acentua com menor espaço de distância, né? E essas características ajudam a diferenciar. Normalmente, o edema também é assimétrico, o edema bilateral tem uma ligação com o problema renal e cardíaco, tá? Por isso é muito importante nós sempre, ao fazer a palpação, com presença ou não de edema, porque às vezes a pessoa tem uma insuficiência, mas não tem edema, né? Na parte inicial do dia, o insuficiente venoso está com a perna totalmente desinchada, né? Vai inchando gradualmente e no final da tarde começa realmente a incomodar mais, principalmente se ele fica muito tempo com as pernas para baixo, né? Então, 3 fatores são importantes para a formação do trombo, né? A lesão do endotélio vascular, a hipercoagulabilidade e a estase venosa, né? A estase é muito ajudada pelo repouso prolongado no leito, né? Pessoa deitada há muito tempo ou sentada há muito tempo, essa estase venosa auxilia o aumento da coagulação, né? Então vai gerar essa hipercoagulabilidade, e se por algum motivo acontece alguma lesão do endotélio vascular, ele tem a chamada tríade de Virchow. Essa tríade é responsável pela formação do trombo, né? O nome, né? A tríade de Virchow que mostra as características de formação do trombo. Então, o paciente que está acamado, né? Ficou acamado por conta da ventilação mecânica e mais os problemas provocados pela Covid-19, e um deles foi a formação do trombo, né? E depois em casa, ainda fica mais tempo deitado ou sentado, ele tem tudo para formar trombo ainda, né? E naquelas medicações de uso regular, que nós vimos lá na anamnese, é importante saber se ele usa anticoagulante regular ou não, né? E então nós vamos fazer sempre na avaliação e antes do atendimento, se for necessário, a palpação da panturrilha, né? Nós vamos avaliar esse traube, vamos avaliar esse trânsito venoso, né? Então a gente eleva um pouco o membro inferior, apoia a mão no calcanhar e com a outra mão a gente vai fazer uma palpação comprimindo a massa muscular de panturrilha. Não é só apertar, é comprimir contra o osso para saber se tem alteração desse trânsito ou não. Então, como é que a gente vai observar? Quando você palpa, né, quando você comprime a panturrilha contra o plano ósseo, mas comprimindo e empurrando, se ela voltar ao normal imediatamente, isso mostra que a panturrilha está livre, tá? Então, isso dá a você uma garantia, por esse teste, né, dá a você uma garantia de que o trânsito está normalizado. Mas, quando você palpa, ele pode não ter repercussão na musculatura de panturrilha, mas pode ter dor, tá? Então, os pacientes sentem dor, isso pode ser um indicativo de retorno deficiente, pode ser indicativo não de trombo, mas de obstrução, né? Venosa, né? Então, normalmente, essas pessoas já têm previamente um ecodoppler, né? Arterial e venoso, para a gente poder avaliar. Se já usa anticoagulante, menos mal, porque isso garante que esse trombo não vai ser de repercussão importante. Agora, se ele apresentar alteração no trânsito, né? Se ele apresentar essa a palavra que me foge agora, quando você faz a compressão, você vê se tem essa consistência que fica
Isso, muito bem. Empastamento. Se tem empastamento só, é um sinal. Se tem dor só, também pode ser um sinal. Se tem empastamento e dor, aí é uma coisa ainda mais definida, tá? Então, numa situação como essa, o seu programa de tratamento muda, você não vai poder mexer ali, né? Sim. Até ter uma definição, seja pelo ecodoppler, seja pela avaliação clínica do angiologista, né? Porque no movimento que você pode fazer com ele, inadvertidamente ele pode liberar esse trombo, né? Esse trombo pode ser pequeno, não trazer repercussão nenhuma. Tem pessoas que têm embolias ou microembolias assintomáticas, mas pode ser um trombo importante e fazer uma embolia pulmonar e, às vezes, fatal, né? Eu tive um paciente que teve uma fratura de colo de fêmur, já na década de 80 ainda, né? Os recursos eram muito menores, mas já tinha tido alta, já tinha sido liberado pela cirurgia. E nos primeiros atendimentos que eu fiz com ele, ele fez uma embolia que é a mais característica da fratura de colo de fêmur, que é a embolia gordurosa. Você não tem como observar palpando, né? Mas qualquer manipulação de ossos longos, e o fêmur, né? No caso, principalmente o fêmur, uma sequela importante e grave é a embolia gordurosa. Ele fez uma embolia maciça. Ele começou a fazer um quadro importante de espinéia, cianose. Nós chamamos a ambulância imediatamente, chegou a ir para o hospital, chegou a entrar no CTI, mas foi maciça, atingiu os 2 pulmões e ele faleceu poucos minutos depois. Então, isso é uma coisa bastante importante. Só que no caso da embolia gordurosa, você não tem como avaliar pela palpação nem pela compressão, né? Não tem como. É uma possibilidade, hoje bem remota, mas existe, né? E por conta disso a gente acabou perdendo o paciente. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a essa coisa da palpação do edema, né? Da avaliar possibilidade ou não de empastamento e dor, coloração, temperatura, tá? Então, sempre, ainda mais sabendo que a COVID tem essa característica, né, de formação de trombo, mais um motivo para a gente poder ter todo o cuidado. E se o paciente tem uma história prévia vascular, aí fica mais delicado ainda, né? Então, professor, eu normalmente, como eu atendo muito idoso, né, e com 99, 95, tem uma paciente de 100 anos. É assim, uma das primeiras coisas que eu faço é ver a panturrilha do paciente, porque fica muito parado, né? Fica em casa, sentado, com a perna para baixo. Então, pode ser que use meia elástica, pode ser que não use, né? A meia elástica ajuda muito, né? Mas nem todo mundo tolera ficar com a meia elástica. Mas assim, eu uso meia elástica e para mim é muito intolerante. Eu uso, mas é intolerante. Eu também uso, mas para mim é muito tolerante. Para mim é o contrário. Alivia muito. Para mim, porque eu sinto muito calor, né? Com a meia. Né? Incomoda realmente. Mas para trabalhar, que eu estou falando. Mas assim, mas o paciente, até para colocar a meia é muito difícil, né? É difícil, Agora, tem uma meia que eu vi algum tempo atrás, um anúncio de Facebook, eu não sei se era nacional ou se é estrangeira. É uma meia elástica que tem o fecho com zíper. Você encaixa no pé e o zíper vai até o final dela. Então, realmente é bacana, né? Mas esse é pela frente ou pela lateral? É lateral. Você coloca como se fosse um sapato. Sim. E o zíper vai pela face interna do pé até o joelho. Bacana, porque vai comprimindo e vai calçando, né? Então, qualquer pessoa consegue calçar. Né? É muito bom. Eu não vi, depois eu não vi de novo. Eu estou procurando porque isso também me ajudaria muito. Sim. E as pessoas que têm essa dificuldade, né? Tem muitas pessoas idosas que vivem sozinhas, né? Sim. Moram sozinhas e não conseguem calçar. Aquilo é muito difícil, né?
Então, essa mesmo, se realmente for eficaz, pode ser uma grande alternativa. Né? Até não tem a ver com o tema, mas assim, é só uma pergunta. Assim, o paciente pode colocar meia de um lado só? Pode. Pode? Tem paciente com trombo unilateral, né? O ideal é você usar nas duas, né? Mas tem muitos pacientes que usam só de um lado. Não tem nenhuma repercussão negativa em usar de um lado só. Não, porque é o caso que foi localizado, ele só teve o quadro naquela região, né? Foi pontual, né? Uhum. Então, para ele, basta usar um dos pés. Tá? Então, ainda em relação à palpação, vamos observar, nós já vimos pela inspeção o trofismo, vamos avaliar agora se ele tem bloqueios, possíveis bloqueios articulares, possíveis retrações musculares, né? Tem tudo para ter por causa do tempo de permanência no leito, né? Ele pode ter bloqueios articulares, com dor ou sem dor, pode ter retrações musculares, né? Encurtamentos. E vamos observar também, se for um quadro neurológico, pela palpação a gente vai ver como está o tônus, né? Se está com hipertonia, se está com hipotonia. Às vezes, pela inspeção, você já percebe, né? Mas quando não, pela palpação, quando eu falo palpação, é a mobilização do paciente para avaliar se está tendo algum tipo de hipertonia ou até mesmo já espasticidade, né? Não temos a história prévia, ou já espasticidade e os bloqueios articulares, né? Limitações articulares de membros inferiores, membros superiores, ombro, né? Principalmente cotovelo, punho, ainda mais se tiver resquício de edema por conta do quadro renal durante a fase de ventilação mecânica. Né? Em relação à palpação, o que mais que vocês acham que pode ter? Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, tríade de Wichel. É a lesão do endotélio, mas o quê? A tríade Wichel escreve VIRCHOW. Lesão do endotélio vascular, estase venosa e hipercoagulabilidade. Entendi. Isso não é bom para jogar forca, hein? ninguém vai ganhar. Verdade. Hipercoagulabilidade. Então, esses três pontos formam essa tríade, né? que mostram como se forma o tronco. Tá? Então, vamos observar, né, o nível de tensão muscular dessa musculatura que nós estamos falando agora, acessória, esternocleido, trapézios superiores, escalenos, né? Palpação abdominal, para ver o nível de tensão abdominal, independentemente se o paciente é obeso ou não. Tá? Então, tudo isso nós vamos observar junto com a palpação. A percussão torácica é aquela que a gente já conhece para avaliar o som pulmonar quando você faz a percussão. Um lembrete importante, quando nós ventilamos, nós sabemos que o ar entra com maior ruído na parte alta, vai reduzindo até a parte baixa, né? Com maior ruído na parte posterior, por conta da concentração de alvéolos, vai reduzindo em comparação com a parte anterior. Então, nós vamos seguir essa mesma ordem. A percussão nós vamos fazer de cima para baixo, começando pela parte posterior, sempre
comparando um lado com o outro. Depois, na parte anterior, também de cima para baixo, terço superior, médio e inferior de cada lado, sempre comparando um lado com o outro. Tá? Então, normalmente, o som que a gente percebe quando fazemos a percussão é um som hipotimpânico, né? Nós não temos uma grande vibração de som. Mas nós podemos ter situações patológicas que vão ser o hipotimpanismo, que podem mostrar uma área menos ventilada, e pode ter também a maciez, quando aquela região está totalmente surda, é uma batida surda, tipo mármore, que caracteriza que aquela região não está sendo ventilada. Tá? E nós temos o contrário, que é o hipertimpanismo, que acontece quando a pessoa tem excesso de ar, né? Armazenado, que é muito comum no DPOC. Seria também no pneumotórax, só que normalmente esse pneumotórax já está drenado, né? Então a gente não espera encontrar esse tipo de sonoridade. Então o hipertimpanismo é característico do DPOC, que faz aprisionamento aéreo, né? E seguindo a percussão torácica, a gente tem a própria ausculta, que é mandatória antes do atendimento, durante, depois, e todos os atendimentos também. A ausculta é fundamental e nós vamos fazer a mesma sequência. Tá? Primeiro a parede posterior, de cima para baixo, terço superior, médio e inferior, comparando um lado com o outro. Depois, a parede anterior, terço médio, superior, médio e inferior, comparando um lado com o outro. Só que no caso da ausculta, nós vamos colocar ainda na parte lateral do tórax, né? Terço médio e terço inferior. Não tem como fazer do ápice, porque é na região do oco axilar, né? Então, nós temos 3, 6, 9, 12, 16 pontos de ausculta obrigatória. Aproveitando a ausculta pulmonar, que eu não coloquei ali, mas é também importante fazer a ausculta cardíaca, né? Nos 4 pontos, né? Na direção do ato direito, ato esquerdo, na direção do ventrículo direito, ventrículo esquerdo, perceber se ele está com as bulhas normofonéticas em dois tempos, perceber se existe extrasístole, perceber se existe um ritmo acelerado, se existe algum tipo de arritmia, né? Quando existe necessidade, isso pode modificar o tratamento que você vai realizar com ele. Em função desse exame que a gente está vendo aqui, o que vocês ficaram em dúvida ou faltou alguma coisa que eu não falei? Não. Ou vocês não fazem nada disso, fazem tudo isso, mais alguma coisa? Não, eu não lembro, nem fazia percussão torácica, eu não entendi muito bem, não. Eu só faço ausculta, né? Essa percussão, não. A percussão, você coloca os 2 dedos assim, apoiado no tórax, tá? Aí bate, né? E com o dedo médio da outra mão, você vai percutir com o punho bem solto, tá? Se você fizer com um punho rígido, você vai martelar o tórax, né? Então, você não pode fazer assim, não. Você vai fazer só aqui, ó. Tum, tum. 2 em 2. Não, um monte de batimento também não, tá? Você apalpa os dedos e
percute. Dessa forma. Está com o punho assim, totalmente solto. Depois passa para o outro lado, comparando sempre um lado com o outro, né? Depois o terço médio. 2 a 3 toques, né? Depois comparando com o outro lado. Depois na base, passa para o outro lado, tá? Então você vai ter essa característica que eu falei. Com o paciente pulmonar, isso é muito importante fazer. Como o nosso paciente com sequela de Covid, né, como tem um comprometimento respiratório, eu acho que é importante fazer. Não é bom. Tá? Também nunca vi ninguém isso. Pois é. Aliás, não lembro nem de ter aprendido. Não? Só se for lá na faculdade, assim. Ei, quantos anos tem isso? Tem 30 anos. Tem 30 anos? Não brinca. Você esqueceu? É igual andar de bicicleta. Não, bicicleta não esqueci, não. Então também, a percussão também não esqueceu, não. Eu não lembro, assim. Quem deu aula para você lá foi a Andréa Blachek? Não, eu trabalhei com a Andréia naquele hospital de cardiologia, lá em Santa Teresa, lembra que tinha? Centenário? Isso aí. Ela era minha professora, ela me levou para lá, para trabalhar com ela. Mas quem deu aula de pneu para mim foi o PH, lembra que está na Bahia? Sim, o PH, sim. Foi ele. A Andréa foi uma das minhas primeiras estagiárias no Hospital de Raízes. Legal. O grupo da Andréa. Era a Andréa, ela foi, eu ia direto com ela. Eram 5 meninas lá do BMR. Nessa época, você estagiou no PDRNet, eu já estava no PDRNet. 94. Eu fiz prova lá para a residência em pneu, eu passei em segundo lugar na época, era uma vaga. Aí eu fui para ortopedia, fiquei na ortopedia. Um Gerson? Isso aí. Um Gerson e suas órteses. Aí a Andréia eu trabalhei com ela muitos anos lá no quarto centenário. Ela dava aula de cardio lá na BMR, né? Isso aí. Mas eu não lembro, assim, isso aí apagou da minha memória, não lembro. Pois é. Eu fui aluno do Zé Francisco. O Zé Francisco. Ele morreu, não é ele que morreu agora? Morreu? Não. Morreu. Um que era fisioterapeuta e médico? Ele morreu? Morreu. Não brinca. Ela foi infarto. Foi? Poxa. Porque essa minha amiga que indicou o seu curso era amiga dele. Quem era? Não sabe a Cristina, mas ela era amiga da Isis, lá do Pedro Ernesto. Isis Simone. E a outra? Isis da UNAT. Acho que é Jaqueline, deixa eu ver, não lembro o nome. Morreu. Foi esse, né? Poxa, não vi nada falar. Hein? Não ouvi falar. Não, eu não sei se é eu não sei se é esse Francisco, mas que esse morreu. Um deles. Era médico também. Ele era físico, depois ele fez fisioterapia, tanto que ele dava aula para nós de física aplicada, né? Em 1975, há 2 anos atrás, né? 75. Então, depois que ele fez medicina, né? Eu sei. Eu acho que é esse. Eu sou muito amigo. Ele passou no supermercado. Poxa vida. Enorme. Não era velho, não. Ele era novo. Novo quanto? Uns 60. O que você chama de novo? 70. 80? Novo? Então... 60 ou 70. Então, você está me chamando de novo, já gostei. Eu tenho 38. Quanto? Depois, 38. Legal. Acha? Não sei dizer o que você está pensando, não. Não diga o que você está pensando. É que depois de 38 eu não contei mais. Eu não sei quantos está hoje. 38. Eu sou muito a outra menina é a Isis Menezes e a Daniele Florentino, que falou para minha amiga. Sim. A Isis trabalhou com a gente. Ela acho que ainda continua, não sei se está aposentando. Eu acho que ela continua ainda. Eu sou muito amigo da Lúcia Nogueira. A Lúcia deu aula para mim. Sim. Ela nos conheceu no IASERJ. Trabalham muito tempo juntos, né? Os pacientes particulares. Né? Muita gente conhecida no BMR. Paulo Henrique eu conheci pouco. Não tive muito contato, que
Logo depois do concurso do Ernesto, ele foi para a Bahia com o Antônio Duarte, Ah, é Antônio né? Duarte. Que era o Rolha. Eles foram para o Hospital Português, lá em Salvador, né? O PH foi com ele para lá também, Pois é, eles então, estavam lá. nessa época eles foram juntos, né? É, O Antônio foi. Duarte e o Paulo Henrique. Né? É, Você foi aluno também do Cláudio Honor, foi. aluno Delgado, da traumato-ortopedia? Fui do Edson, o Edson também faleceu, né? Edinho era um amigo meu, ele morava num apartamento acima do meu. Eu morava no 502, morava no 602. Encontrei com ele anos depois. Ele morreu estupidamente. Nós éramos muito amigos, né? Eu estava sempre lá com ele. O Melca, né? Ah, é o Melco. O Melco eu tinha horror Melca, dele. Morria de medo dele. doidíssimo. Doidíssimo com aquele Ele era TCC, terror, né? ele era o terror É, na turma. terror do TCC, né? É. E o Cláudio Honor da minha turma. Ah, tá. Cláudio Honor, meu colega de turma, sou A muito amigos. Magda também, lembra da Magda? Morreu também agora, no ano passado. Tem alguém vivo, não? Não, tem, um monte de Você gente. só está dizendo então, que morreu. Deu fulana? Morreu. Tá, mas você Não, é lembra? porque assim, Morreu. essas pessoas eram boas, pelo menos eu gostava delas. Quem é a Magda? Hein? Quem é a Magda? Aquela que era coordenadora do estágio, uma negra que fazia medicina. Que foi não, foi da Suan, era a Ione, né? A Não, Magda não ela era conhecia. lá da Correia Dutra, do estágio. Eu não conheci. Conheci o Hermínio, figuraço, né? Hermínio também morreu. Morreu. Ele morava aqui do meu lado. Esse eu sabia, que tá vendo? Tá vendo alguém que eu sei que morreu. Pelo menos você está sabendo. Renato, você está me dando notícia ruim. Então, Não, é bom também. entendeu essa parte da percussão? Não, entendi. Agora eu entendi. Agora eu vou tentar fazer. Alguma dúvida? Costuma fazer, que você vai ver que ajuda. Tá? Eu vou começar. Ajuda. E a percussão abdominal não é tanto a nossa área, porque é uma coisa mais voltada para a parte clínica. Você também consegue observar. Não, a abdominal, quando eu vejo que ela está com muito, né, a barriga edema enorme, eu tento, às vezes eu faço. E se eu lembrar de alguma coisa. Mas para nós, a mais importante é a torácica. Tá? Bom, a partir daí, existem situações em que você precisa fazer avaliações específicas, né? Que não vai ser para todo o exame. Então, essa parte de coordenação motora, equilíbrio, é muito importante fazer com pessoas que tenham esse tipo de sequela, né? E que tem acontecido também bastante, pessoas que perdem a coordenação. A Karina mesmo falou ontem, a mãe não conseguia escrever, né? Por falta de coordenação. Então, essa parte de coordenação e equilíbrio também é muito importante avaliar para as pessoas que têm essa dificuldade, tá? Fora isso, a gente mantém esse exame básico anterior. Depois do exame físico, pode passar o próximo, por favor, Luci. É importante a gente avaliar, né? Se o paciente está usando oxigênio, quantos litros, né? A gente já falou. Se for um paciente retentor crônico, não usar mais de 2 litros. Se ele tem uso de CPAP, observar quanto deve estar a PIP dele, de que maneira ele está usando, quanto tempo ele usa por dia, se ele dorme com ela, com a máscara. E se você precisa orientar durante o seu atendimento o uso de CPAP também, porque ele pode cansar e isso ajuda você, né, a fazer o tratamento junto com a CPAP. Tá? Se ele está usando o umidificador por causa da secreção, tem um detalhe que é muito importante. Tem pessoas que colocam aqueles umidificadores grandes, né, que serve tanto para o ambiente, como serve também para umidificar a secreção. Só que existe uma diferença. Quando você vai usar um umidificador para o ambiente, você vai colocar aquela traqueia próximo à cabeceira ou próximo onde o paciente está sentado, de maneira que ele umidifique o ar em torno, né, do rosto do paciente. Isso ajuda
a manter as partículas de poeira todas em suspensão, né? Então, aquele ar próximo ao rosto fica mais puro e mais úmido, né? Então, se o objetivo for umidificar o ambiente, vocês usam dessa maneira. Agora, se o objetivo for para modificar a secreção, nós sabemos que o melhor meio para modificar a secreção é beber água. Tá? Só que usar nebulização para modificar é totalmente balela, porque não modifica nada. Né? Umidificar a secreção é ingesta de água, de suco, de vitamina, ou seja, o que o paciente tem hábito de tomar, aquele aceite, né? Nem todo mundo gosta de beber água, Não. e é necessário pelo menos 3 litros por dia, tem pessoas que não conseguem beber nenhum, né? Mas se for assim, um líquido agradável, né? Se ele gosta de suco de alguma coisa, se ele gosta de mate, se ele gosta de limonada, né? O que for, para que ele mantenha essa ingesta hídrica, é a melhor maneira de umidificar a secreção. Se a secreção está muito presa, está muito retida, então nós podemos umidificar com um umidificador, mas ele só funciona menos mal, porque no caso, quando o paciente está em ar ambiente, não está nem com cânula nem com tubo, né? A não ser aquela situação em que a cânula seja definitiva, a cânula metálica, mas normalmente não é o que a gente vai encontrar. Se eles precisam modificar de uma forma mais próxima do eficaz, somente com a máscara de Hudson. Tá? Colocar aquela traqueia próxima à boca não adianta nada, porque ele tem que ficar com a máscara colocada, né? Ela faz aquele depósito, e o melhor momento para isso é quando ele dorme. Né? Então, você está sentado, cochilando, essa é a hora de botar o umidificador, porque quase sempre ele dorme de boca aberta, né? Quase sempre ele faz respiração bucal, então ele aproveita a umidificação. Colocar o umidificador com ele acordado não adianta nada, porque ele vai respirar pelo nariz, né? Aquela névoa ficaria em torno do rosto, incomoda muito, né? Então, para umidificar a secreção, quando houver necessidade, aproveite o momento em que ele está dormindo, a musculatura do rosto relaxa, a boca abre e aí ele aproveita a umidificação. Fora isso, e sempre com a máscara de Hudson, porque ela tem aquele formato do perfil do rosto, né? Então ela faz aquele depósito aqui embaixo, né? E fica bem direcionado para a cavidade oral, tá? Fora isso, o ideal é a cada hora 100 ml, 200 ml, né? No final de 10 horas já bebeu 2.000 mililitros, né? Fora o líquido que vem com a refeição, né? Ou com a sopa, ou com legumes, né? Sempre tem um pouquinho de líquido também. Então, a melhor maneira de umidificar é assim. Vamos fazer nebulização para umidificação. Não adianta nada. Incomoda. Não, pode acabar. Ele vai fazer a nebulização. Incomoda muito, que não acaba nunca e não vai resolver absolutamente nada. Nebulização só interessa se for para carregar medicamento. Né? Se estiver precisando usar para colocar o bronquidilatador, então você usa a nebulização. Fora isso, ela não tem nenhum tipo de utilidade. Tá? Só para carregar medicamento. Para umidificar, não adianta. E, infelizmente, muitas pessoas usam com essa proposta. Né? Então, você observa assim, eu tenho um copo de 100 mililitros ou 200 mililitros que eu tomo a cada hora. Tá? E faço uma nebulização com 5 mililitros. Quem que você acha que umidificou mais? A nebulização ou o copo d'água que ele tomou? O que ele faz com... Se você quer umidificar a árvore bronca, o que você faz com 5 mililitros? Absolutamente nada. Também, né? A única coisa que pode acontecer é desencadear tosse para se expectorar, mas isso ele também consegue com a água que ele bebe. Né? Então, se ele está usando o bronquidilatador em gotas, então a nebulização vai ser para carregar o bronquidilatador.
Você está usando acetilcisteína, né? Para ajudar a fluidificar o muco, né? O fluimucil, né? Então, coloca também misturado ou direto com a água que ele está bebendo ou na nebulização. Fora isso, para umidificar, oriente os seus pacientes que não tem nenhuma utilidade, nenhuma. Bebe água. Essa é a melhor maneira de manter a árvore bronca sempre umedecida. Tá? Pode falar que você fala alguma coisa? Por exemplo, paciente pós-Covid, com bronquiectasia, você acha que a nebulização ajuda? Se você tiver um objetivo só de mobilizar a secreção, não. Se você tiver com algum episódio de broncoespasmo, que não é o caso muito comum da bronquiectasia, mas pode acontecer pela rolha, né, que o muco pode fazer, então ajuda se for para usar o broncodilatador. Mas se for só para modificar, não adianta nada. Então é melhor fazer o umidificador e a ingesta de água. Tá? Basicamente. Nebulização, CPAP, aspiração traqueal, se for necessário, né? E bom, em relação ao catéter é a mesma coisa. Se tiver, em relação ao aerosol, hoje, gradualmente os aerosóis estão sendo substituídos pela aspiração de pó seco, né? São medicamentos que têm duas dragens, quando se comprime, ele libera o pó e a pessoa aspira, bem mais eficaz do que o broncodilatador tradicional. Só que como ele tem um custo muito mais alto, não é acessível a todo mundo, né? Então, ainda a gente encontra muita gente usando a bombinha, né? E essa bombinha tem que ser usada de uma forma correta. Nem todo mundo usa de uma forma correta, né? Abre a boca e coloca o puff como se estivesse fazendo desodorante bucal e que não ajuda em nada a melhorar o broncoespasmo, né? Então, se você estiver percebendo que o paciente usa a bombinha, você está fazendo atendimento com ele, ou fora do atendimento, você vai orientar a maneira correta de fazer, seja para a pessoa, seja para o cuidador, seja para a família, né? Então, a primeira coisa que a gente vai usar é um espaçador, tá? A gente vai colocar, ligado ao aerosol, um espaçador, né? O espaçador é que fica ligado à boca, tá? Então, nós vamos orientar que quando ele fizer a liberação do puff, ele vai fazer, ao mesmo tempo, uma inspiração suave e profunda pela boca, né? Então, você libera o jato, retém um pouquinho e solta, tá? É um movimento suave, não é um movimento brusco, não é um movimento com esforço, né? Ele aperta a bombinha, no mesmo momento ele inspira profundamente, retém um pouquinho. Então, com o uso do espaçador, ele aproveita muito mais o medicamento durante aquela inspiração, tá? Então, se for indicado ele usar uma vez, duas vezes, o que for, ele vai fazer o uso, né, com o espaçador, e logo depois que ele usar, nós vamos orientar que ele faça um enxaguamento bucal, tá? Ele vai bochechar, lavar a língua, lavar a cavidade oral, para não engolir as partículas de broncodilatador, né? Porque quando ele faz isso, ele acaba gerando formação de gases, né? Ele acaba deglutindo o broncodilatador, que no estômago provoca gases. Então, ele começa a fazer aquele acúmulo de gases que é extremamente desconfortável, né? Então, fez uso do broncodilatador, descansa um pouquinho e logo depois faz o enxaguamento da cavidade oral, tá? Para não ficar com resquício na língua nem no palato e não correr o risco de ficar engolindo aquilo e formar gases. Ok?
Nebulização, se o paciente estiver fazendo nebulização, aquela nebulização simples ou ultrassônica, qualquer uma que for, a orientação é, primeiro, fazer o conteúdo todo. Tem pessoas que acham que a nebulização é um drink. Toma um pouquinho, daqui a pouco faz outro pouquinho, depois da novela faz outro pouquinho, não é para fazer de pouquinho em pouquinho. Quando você toma um comprimido, não toma ele inteiro? Se a dose é inteira, a nebulização também é inteira. Então, você vai fazer aquele conteúdo todo do copinho. E se a pessoa fizer de uma forma correta, demora mais ou menos 15 a 20 minutos só. Então, esse é um ponto. O outro ponto é ensinar ao paciente, que nem todos sabem, a maneira correta de respirar durante a nebulização. Tem pessoas que respiram erradamente durante a nebulização e não aproveitam nada, né? Inspiram pelo nariz e soltam pela boca, e não melhoram, né? Porque a respiração durante a nebulização é totalmente por via oral. Tá? A pessoa inspira pela boca e expira pela boca. De uma forma suave, não tem que fazer correndo, porque a velocidade do fluxo é igual. Ela se mantém a mesma coisa. Tá? Se estiver cansado de ficar segurando, coloca na máscara, coloca um elástico, prende aqui atrás e a pessoa fica ali sustentando sem dificuldade nenhuma. Mas tem que respirar o tempo todo por via oral. Ok? Alguma coisa não ficou clara, professor? Tranquilo. Foi? Não, está tranquilo. Tá. Então, a partir daqui, a gente vai ver os exames complementares comumente utilizados para acompanhar o paciente pós-Covid, né? Então, a avaliação radiológica de tórax é uma avaliação comum, uma avaliação corriqueira, que é importante que a gente sempre avalie, se o paciente estiver com radiografia disponível, né? Ele vai ser submetido a radiografias periódicas, né? Então, a gente vai acompanhar a evolução dessas imagens. Pode ser que ele tenha necessidade, por conta de neurites, né? Por conta de possíveis perdas de força muscular. Aí nós vamos fazer, se for o caso, teste muscular, né? Então, às vezes há indicação de que ele faça uma eletromiografia para ver se existe alguma alteração nervosa e não muscular. Está com perda de força, mas de repente essa perda de força tem a ver com alguma coisa na raiz, né, do nervo. Então, a gente vai avaliar se ele tem algum retardo de resposta muscular, né? Se ele tem alteração do tempo, da cronaxia, né? Se ele tem ausência de resposta. Então, a eletromiografia, para esse tipo de situação, pode ser bastante útil, né? Até para direcionar o nosso tratamento depois. Tá? Um outro exame... Fala alguma coisa? Um outro exame que cada vez é mais importante para o paciente com Covid-19 é a espirometria, né? Ele teve uma alteração grande de função pulmonar, pode apresentar áreas de fibrose, pode apresentar já um distúrbio respiratório anterior à Covid, né? Ou pulmonar, independentemente de ser pulmonar ou respiratório. Então, a avaliação da espirometria é muito importante no acompanhamento desse paciente. Tá? Então, a espirometria vai nos dar 3 parâmetros básicos de avaliação, que é a capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, e a relação entre o volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada. Então, a espirometria fornece os valores, né? Os valores teóricos, aquele valor que era esperado para aquela pessoa,
e fornece os valores que foram obtidos pelo exame. O resultado disso vai ser uma porcentagem, e essa porcentagem vai nos orientar qual é a possibilidade ou não de algum distúrbio que ele possa apresentar. Tá? Então, quando o paciente tem uma dificuldade inspiratória, né? Ele tem uma dificuldade de expansibilidade, nós vimos aqui sobre a complacência, né? A gente vai juntando as partes que nós vimos, trazendo para cá. Quando ele tem uma alteração dessa complacência, logicamente a quantidade de ar que ele vai inspirar não vai ser igual a uma situação em que essa complacência estivesse normal, né? Então, quando ele apresenta essa dificuldade, né, a redução da capacidade pulmonar total, ou seja, uma dificuldade inspiratória, que vai ser mostrada pela capacidade vital diminuída, principalmente, nós vamos encontrar o chamado distúrbio restritivo, ou seja, ele tem uma dificuldade à entrada do ar. No paciente que sofreu esse quadro da Covid-19 e que está agora passando por um tratamento de fisioterapia respiratória, em função das fibroses, né, das possíveis fibroses que ele apresenta, é esperado, não significa dizer que é obrigatório, mas é esperado que ele tenha um distúrbio restritivo, né? Porque a fibrose, ou seja, essas áreas de cicatrizes que se apresentam nos espaços intersticiais, dificultam a expansibilidade, né, desse pulmão. Então, é esperado, não estamos dizendo que é obrigatório, é esperado que ele tenha um distúrbio restritivo. E essa informação para nós é muito importante, porque nós vamos trabalhar exatamente com o objetivo de melhorar essa expansibilidade pulmonar, né? Pulmonar e torácica, né? E pode ser, esse distúrbio se caracteriza como leve, moderado ou grave, dependendo das porcentagens que a gente vai encontrar. Tá? E um dos objetivos do nosso tratamento vai ser exatamente reverter esse quadro restritivo. Mas nós estamos falando somente de paciente com Covid-19. Mas pode ser que ele tenha um quadro restritivo pré-Covid, né? Pode ser que ele tenha um quadro obstrutivo pré-Covid. Então, a gente tem que levar em conta, né, que nós vimos lá na anamnese, na história patológica pregressa, na história da doença atual, a gente tem que levar em conta possíveis quadros que podem interferir nessa espirometria. Tá? Então, é possível que ele tenha um quadro restritivo e é possível que ele não tenha quadro restritivo nenhum, né? Mas cada caso vai ser avaliado de forma separada, porque cada um tem uma característica diferente. A outra possibilidade que a espirometria mostra é o distúrbio obstrutivo, né? Então, o distúrbio obstrutivo é aquele distúrbio que mostra um quadro especificamente pulmonar, né? Ou seja, paciente com doença pulmonar, e o doente obstrutivo é aquele que apresenta um fluxo cronicamente diminuído, um fluxo expiratório cronicamente diminuído, né? Então, quando nós pedimos para ele realizar o exame, nós pedimos para ele fazer o sopro inicial da espirometria, nós pedimos que ele faça um sopro forte, bem forte no início, e prolongue o máximo que ele puder, né? Para que nessa hora a gente tenha um valor do volume expiratório forçado no primeiro segundo de forma bastante eficaz, né?
Então, quando a pessoa tem uma resistência ao fluxo expiratório, esse volume expiratório forçado vai estar bastante diminuído em comparação com a capacidade vital forçada, né? Então, nesse aspecto, nós vamos caracterizar o distúrbio como obstrutivo e também pode ser leve, moderado ou grave, tá? O distúrbio misto é aquele que você tem tanto a característica restritiva quanto a característica obstrutiva. Não pode ser mensurado somente pela espirometria, porque nós não temos o valor do volume residual. Ele precisaria fazer um exame específico, que é a pletismografia, em circuito fechado, com a presença de hélio, para poder avaliar o volume residual, e aí, então, nós temos o valor da capacidade pulmonar total. Como nós não vamos ter esse volume, a gente vai usar o distúrbio restritivo e o obstrutivo só. A não ser que você já tenha, pelo próprio exame clínico, exame físico, você já tenha a história que o paciente tem um quadro restritivo e, ao mesmo tempo, ele já tem um quadro obstrutivo, né? Por exemplo, ele tem um quadro de asma, uma asma moderada a grave, e sofreu um quadro de Covid-19 e ficou com áreas de fibrose. Então, é possível que ele tenha uma restrição associada ao quadro obstrutivo que ele já teria antes da Covid-19, né? Então, logicamente que isso modifica um pouco a nossa abordagem de tratamento. Então, no paciente restritivo, nosso objetivo é tentar melhorar a expansibilidade, melhorar essa complacência, né? No paciente obstrutivo, nosso objetivo é reduzir a resistência ao fluxo expiratório, melhorando os volumes e capacidades dele, tá? Então, a espirometria é um exame muito útil, né, para muitas coisas, de modo geral, mas no caso da Covid-19, é muito importante que esse paciente tenha uma avaliação espirométrica logo depois da alta e depois acompanhando periodicamente para a gente poder ver o progresso do nosso trabalho com ele. Então, espirometria pós-Covid é um exame mandatório. Ele avalia mecânica ventilatória, que é uma área especificamente abordada por nós, né? A fisioterapia respiratória. Tudo bem, pessoal? Por favor, Luciano, para passar o próximo. Um outro exame complementar, não é que a gente vai ter que fazer, né? O paciente vai ter que ser submetido a ele, mas nós vamos avaliar a fase de internação, que é a gasometria arterial, né? É importante a gente ter em mãos a última gasometria para a gente observar como está esse equilíbrio ácido-base, né, do paciente. Logicamente, a gente espera que esse exame esteja normal, mas nós podemos ter um exame normal, que na realidade é um exame compensado, né? Quem vai garantir esse equilíbrio é o pH. Paulo Henrique não é mais aquele, já foi para a Bahia, mas nós temos um pH aqui que é a contagem de hidrogênio, né, da solução. Então, como nós estávamos vendo ontem, quando falamos sobre ventilação alveolar e oxigenação tecidual, o pH nos dá um índice de acidez ou de alcalinidade da solução, né? Então, se eu tenho muito hidrogênio, o meio está mais ácido. Se o meio está mais ácido, o pH vai estar baixo, né? pH ácido. Se eu tenho pouco hidrogênio na solução, o pH vai estar, o
o hidrogênio vai estar baixo. Então, o pH vai se encontrar aumentado, né? O meio vai estar mais alcalino, né? Então, quanto mais hidrogênio eu tiver, mais ácido. Quanto menos hidrogênio eu tiver, mais básico. A PaO2 ideal é que ela esteja entre 85 e 100 milímetros de mercúrio. Isso equivale a dizer que quando você coloca o oxímetro, ele esteja em torno de 96%, né, de saturação da hemoglobina. Sempre tomando os cuidados que nós falamos ontem, em relação à influência do esmalte, influência da temperatura, influência da coloração. Por isso é que é importante observar sempre se o gráfico está correto. Triângulo cheio. Um seguido do outro é o gráfico normal da oximetria. Nós temos um limite de normalidade até 60 milímetros de mercúrio, que é o que nós caracterizamos já a hipoxemia. 60 milímetros de mercúrio equivale a uma saturação em torno de 90%. Né? Daí para baixo, nós já temos um quadro de hipóxia e a saturação só vai ser importante de estar nesse valor para o DPOC, que é retentor de CO2, que nós falamos ontem, né? Não vão trabalhar fornecendo muito oxigênio, porque ele precisa da estimulação hipóxica para respirar. Então, se você estiver saturando 89, 88, 91, para ele está muito bom. Se for uma pessoa de 100 anos, estiver saturando 93, 94, também está muito bom. Nós não podemos querer que uma pessoa de 100 anos sature 98%. Por quê? Porque ela não trabalha mais com o mesmo volume, né? As áreas basais quase sempre são hipoventiladas. Quando você faz a ausculto de uma pessoa de 100 anos, fica mais imobilizada, você praticamente não ouve nada nas bases. A ausculto é silenciosa nas bases, né? Porque ela trabalha com volume baixo, ela não precisa de grandes gastos, né? Então, nesse caso, tanto no DPOC, que é retentor crônico, como no idoso inativo, não é o idoso ativo, o idoso inativo, a saturação não precisa ser muito alta. Não precisa ser baixa, mas não precisa ser muito alta. Tá? A PCO2 vai mostrar para nós se ele está compensado do ponto de vista metabólico, né, juntamente com o ponto de vista ventilatório, alveolar, e o carbonato vai mostrar o equilíbrio metabólico, né, compensando esse pH. Então, por exemplo, a gente pode encontrar uma gasometria em que a PaO2 esteja em torno de 80 milímetros de mercúrio, mas que ele esteja com uma PaCO2 de 50 milímetros de mercúrio e um bicarbonato de 30 miliequivalentes por litro. Ou seja, os valores da PaCO2 e do bicarbonato estão alterados, mas o que interessa é que o pH esteja em equilíbrio, né? Então, eu pego uma gasometria, mas o paciente está com acidose. Ele está com acidose respiratória no primeiro momento que eu olho para o PaCO2. Mas vamos ver como é que está o bicarbonato. E vamos ver como é que está o pH. Se o pH está normal, é sinal que ele está compensado. Em termos clínicos, é o que importa, né? Então, quando nós falamos ontem aqui do paciente que é retentor crônico de CO2, como é que a gente sabe que ele é retentor crônico de CO2? Isso não é um atendimento em casa, não. Isso é quando chega na emergência com uma insuficiência respiratória aguda. A DPOC, a PaCO2 dele está em 60 milímetros de mercúrio. Então, ele está retendo CO2? Sim. Mas ele é retentor crônico? Não sei. Como é que a gente vai dizer que ele é retentor crônico? Observando o bicarbonato. Ele pode estar com 60 milímetros de mercúrio de PaCO2. Mas se o bicarbonato já estiver compensando, é sinal que ele é retentor crônico de CO2. Tá? Então, é um paciente que não vai poder
receber muito oxigênio de oferta. Tá? Agora, se ele chega na emergência com 60 milímetros de mercúrio e o bicarbonato em 20 miliequivalentes, isso mostra que ele não está compensado, isso mostra que ele não é retentor crônico. Você pode trabalhar com 5, 6, 7 litros de oxigênio. Tá? Então, essa diferença é muito importante vocês perceberem. Na continuidade do atendimento domiciliar ou no ambulatório, domiciliar porque a gente observa melhor o oxigênio, né? Essas coisas. Essa dica é fundamental. Se ele é retentor crônico, nunca oferecer muito O2 para ele, porque ele precisa da estimulação hipóxica para respirar. O que nós temos que dar a ele é condição mecânica para ventilar melhor. Tá? Então, isso é muito importante a gente fazer a diferença. Por isso, a avaliação gasométrica é útil nós termos um parâmetro de comparação com ele fora do hospital. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal?